Olha aqui, Mário Sérgio Conte publica os seus artigos na Folha de São Paulo, o Jornal Popular compra e republica, na verdade publica, né, aqui em Goiás também, pagando os devidos direitos, é claro. Lula esconde o vermelho do PT graças a Tebet, contra relinchos de Bolsonaro. A terceira via tenta trocar a aurora da mudança pela paz da capitulação. Veja você, a aurora da mudança pela paz da capitulação. Está claramente criticando esse movimento que a campanha do PT tomou para si de levar mais a cor branca para a rua, essa sugestão de Simone Tebet de você trazer mais a cor branca, porque o vermelho assustaria. E na opinião do Mário Sérgio Conte, trata-se da paz da capitulação. Mas comecemos o texto. Em termos de linguagem, a propaganda eleitoral não produziu uma contraposição criativa. Predominam, nas imagens visuais e sonoras de Lula e Bolsonaro, as marquetices habituais, falas pastosas do povão, escândalos à la jornalismo marrom, toadas sentimentaloides, massas em êxtase. A forma parecida não significa que Lula e Bolsonaro sejam semelhantes no conteúdo. Isso é balela da terceira via, que não tem o que dizer à nação em crise. Mas a publicidade televisiva não precisava ser uma feijoada de clichês. Você concorda, Augusto? Você acha que os programas eleitorais de Lula e Bolsonaro estão essa feijoada de clichês, falas pastosas do povão, escândalos à la jornalismo marrom, toadas sentimentaloides e massas em êxtase? Então vamos lá, houve uma mudança gigantesca entre o primeiro e o segundo turno, tanto na propaganda de rádio e TV e na atuação das redes sociais, que continuou a mesma da tentativa de reeleição de Bolsonaro pelo PL, e a janonização cada vez mais forte de parte da esquerda nas redes sociais, né? Tendo uma atuação muito forte, inclusive na divulgação desse corte do vídeo de Bolsonaro na manhã de ontem, nesse podcast, que já tinha viralizado aquele trecho em que ele volta a negar e questionar, fala inclusive que nem houve mortes de crianças, né, por Covid-19 durante a pandemia, durante a crise sanitária, no momento de uma fala infeliz em que a gente teve a liberação pelo Ministério da Saúde um mês depois daquele 16 de setembro, quando a Anvisa autoriza essa dose pediátrica da Pfizer para crianças, bebês a partir de 6 meses até 4 anos de idade, já que a gente tem uma vacinação no Brasil avançando precariamente a partir dos 3, 4 anos, já com a Coronavac, com uma dose pediátrica a partir dos 4, 5 anos para as crianças para Covid. Então, a fala veio no dia que o Ministério da Saúde liberou e começam os estados já a se preparar para receber essas doses pediátricas da Pfizer, para que as crianças, a partir de 6 meses, tomem a vacina e a gente veja se, de fato, a gente fica livre do que alguns estados já estão classificando como endemia e não mais como pandemia. E aí hoje vem esse vídeo, né, que você comentou no início da live, do Bolsonaro falando que possivelmente houve uma troca de olhares, ou pegou, eu não lembro bem qual que é a aspa específica, você citou... Pintou um clima. Pintou um clima, e aí ali a gente pode tirar várias coisas, mas a gente pode voltar nesse assunto depois, sei que você já comentou bastante, mas se a gente olhar para a propaganda de TV e rádio de Lula e Bolsonaro, continua a campanha de Lula tentando vender a ideia da esperança, que aquilo que ele já fez nas suas 2 gestões, ele poderia fazer de novo, recuperar a economia, fazer com que o pobre volte a comer, que a população tenha acesso mais facilitado a 1 quilo de carne, que hoje é muito caro, que a inflação caia, que o Brasil tenha condição de produzir emprego, e o Bolsonaro pedindo até ontem, inclusive no final da propaganda, um perdão para a população, se ela não entendeu que o melhor projeto seria o dele, de votar nele no primeiro turno, ou talvez não votá-lo até no segundo turno, que é essa tentativa de justificar que teve a guerra da Ucrânia com a Rússia, a invasão da Rússia na Ucrânia, a pandemia, tudo isso prejudicou a economia e, por isso, ele precisa de um segundo mandato para mostrar tudo aquilo que ele quer fazer e teria condição de fazer. O problema é que a gente olha para a gestão do Bolsonaro e sabe que muito do que ele está apresentando na propaganda é uma mentira, inclusive com distorções de conteúdos, distorções de fala do Lula, ou aquilo que ele já voltou atrás e pediu desculpa, que é desmentido ou por coincidência pela campanha do Lula na TV e no rádio. Quando a gente vai para a rede social, a coisa está muito feia. O que a gente falava desde o primeiro turno daquela guerra santa, de buscar religião para a disputa, e que Lula tentava fugir, Bolsonaro puxava bastante, agora não tem como mais o PT fugir. O PT está respondendo e está usando isso
contra Bolsonaro. Alguns momentos tirando de contexto, como a coisa da maçonaria, que era uma besteira, mas dói muito para a parte dos evangélicos pentecostais e neopentecostais, que entendem que o segredo da maçonaria é algo ligado a algo demoníaco, que não é cristão, que é anticristão, etc. E aí a gente tem esses usos desses vídeos, suspeita de pedofilia, de prevaricação, porque a gente teria um agente público que descobriu uma ilegalidade envolvendo crimes sexuais com crianças, adolescentes, com menores, se tiver gente com menor de 14 anos, ele fala 14 e 15, mas menor de 14 anos, provavelmente estupro de vulnerável. E não teria denunciado isso, como agente público, como presidente, ele tem a obrigação de denunciar, senão ele comete uma suspeita de crime de prevaricação. Mas a campanha não me agrada, mas eu não sei se eu consigo discutir isso agora, porque eu acho que a gente chegou num ponto em que parece que, e alguns estudiosos já falam da comunicação, não tem como combater essa disputa. Bom, travou aqui para mim, eu não sei se travou aí para vocês. Bom, aqui para mim está normal, não sei como é que está na transmissão. Não, já vi, foi meu computador aqui mesmo. Eu perdi a sua fala no momento que você disse a campanha não me agrada. E perdi de novo agora. Eu sei que você está me ouvindo aí, mas eu vi que o meu computador começou a travar aqui e já entendi o problema. Eu estou abrindo aqui. Eu sei que você está me ouvindo, eu não te ouço agora. Aí, tá resetando. Aí, voltou. Não, o computador aqui começou a falhar a internet, porque eu abri alguns links, porque como eu já sei o texto, eu quero mostrar as coisas que ele vai falar, entendeu? E eu comecei a abrir muita aba. E aí, um computador velho de guerra desse não aguenta tanta aba assim, Augusto Diniz. Olha. Mas deixe-me continuar a leitura aqui do texto, certo? Ele cita agora exemplos de campanhas que entraram para a memória popular. Em 1962, na campanha contra o parlamentarismo, imposto pelos militares para podar o poder de Jango, a linguagem radical deu alta voltagem a cartazes e panfletos. O alcance da TV era irrisório. Com ela, o modernismo chegou à política. A propaganda usava só duas cores e ia direto ao ponto, com figuras heróicas e letras sem serifa. Serifa, para quem não sabe, é esse tracinho que, por exemplo, a Folha usa a Times New Roman aqui, é o tracinho embaixo do F, embaixo do I. Sem serifa é a fonte lisa. Isso aí para quem não é ligado. Chegou a hora de dizer não. Concebida pelo colega Eugênio de Freitas, o decano do jornalismo do Brasil hoje, a forma elétrica foi decisiva para que o presidencialismo triunfasse com 83% dos votos. Eu separei aqui essas imagens, Augusto, para lhe mostrar aqui um momento. Deixa eu compartilhar a tela para vocês entenderem, você que não conhece essa campanha, para conseguir visualizar que naquele momento essa obra gráfica, impressa em cartazes, em panfletos, foi capaz de mobilizar a opinião pública brasileira em 83% contra o parlamentarismo imposto pelos milicos para tirar poder de Jango, né? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Apresentar, compartilhar tela, guia do Chrome, aqui. Campanha Presidencialismo 1962. Olha aqui a mulher. Chegou a hora de dizer não. Contra a miséria, contra o analfabetismo, contra a falta de terra, contra a usurpação do seu voto. Olha só, poderia ser 2022, Augusto Diniz. Chegou a hora de dizer não. Então você vê a figura heróica, as fontes não serifadas, e aqui outra figura heróica, um trabalhador, você observa a vestimenta, você observa a indústria aqui no fundo, e você observa os mesmos itens questionados, né? No dia 6 de janeiro, marque não. Essa foi a campanha que incendiou as ruas do Brasil pelo 83%, que deu 83% de votos ao presidencialismo. Você tinha essa informação, Augusto? Eu não tinha, cara, eu não sabia desse impacto, dessa peça publicitária na campanha desse plebiscito. Você sabia disso, cara? Não, Papo, confesso que não. Quando você falava, eu lembrava do jingle do Jânio de Quadros em 60, né? O varre, varre, vassourinha, né? Sim. Que é varrer a corrupção. Muito usado no rádio. Sim, foi essa a minha lembrança, assim, quando eu vi essas peças publicitárias, né, essas peças impressas da época, em 63, se não me engano. 62, o plebiscito. 62, sim. Impressionante, eu também não sabia. E ele continua o texto, deixe-me aqui interromper esse compartilhamento e voltando para o texto, compartilhando novamente com vocês aqui o texto,
que agora ele cita outro exemplo de 1989, que essa eu já tenho memória, Augusto. Você é mais jovem, provavelmente não terá, mas essa eu já tenho, da disputa de 89 a presidente da República. Mas deixe-me voltar primeiro o texto aqui do Mário Sérgio Conte. Em 1989, a Rede Povo recorreu à Agitprop. Aqui é um conceito que me extrapola. Recorreu à Agitprop brechtiana, de Bertolt Brecht, mas eu não conheço esse conceito, Agitprop, e desmontou Collor. O PT mostrou um engenho e eficácia que, se transpostos para o seu governo, indicavam que poderiam mudar o Brasil mesmo. Mas o Marajá ganhou e o partido desmantelou a Rede Povo. A Rede Povo, Augusto, essa é uma campanha que eu acompanhei criança, com 10 anos, mas tenho muita memória desse momento histórico. Ela era muito calcada numa linguagem ousada da TV pirata da época, cara, sabe, assim, tinha inclusive roteiristas, a rapaziada da Globo abraçou muito a campanha do Lula, e por isso, inclusive, velho, eu sempre fui muito receoso, não é receoso, é mais assim, pé atrás é uma expressão boa, muito realista, talvez, do que significa apoio de artista para um candidato. Porque se artista elegesse presidente, o Lula tinha ganho em 89 já. Todos os artistas do Brasil estavam com a campanha de Lula. Então, quando eu vejo Anitta, eu vejo, vai lá, aquele vira-voto do Revolvinho pro Eric, todos os artistas estão lá, um monte de gente que a gente admira, um monte de gente grande, um monte de gente legal, pedindo voto, cara. Eu repito, se a artista determinasse voto, Augusto, em 89 o Lula já estaria eleito. Deixa eu mostrar aqui um esquete da Rede Povo. Você tem memória da campanha de 89? Você era muito novo, né? Você era muito... Algumas coisas, Pablo. Eu tinha 4 anos, né? Eu lembro de, em Belo Horizonte, sentar no colo do meu pai ou da minha mãe e riscar ali a cédula do candidato que eles queriam que votasse. A campanha de 89, que o Ronaldo Caiado, governador reeleito 2 vezes aqui no primeiro turno, era candidato a presidente como representante da UDR, né? A União Democrática Ruralista do Brasil, e fazer os vídeos da campanha são muito interessantes. Inclusive, aquele debate da Band, moderado e apresentado pela Marília Gabriela, em que todo mundo fica com o microfone aberto, e aí você tem Brizola, você tem Covas, tem Caiado, e é bom ver os debates em vídeos interessantes, e coisa que o Caiado falava antes, que hoje ele pensa totalmente contrário daquilo que ele dizia. A campanha que ele fez em cima, sentado no cavalo branco, né? Ele gritava, estou aqui sentado no cavalo branco, mostrando a força do Brasil que vem do campo, etc. E eu acho que o mais importante dessa campanha é a vitória do Lula em cima do trabalhismo, né, do Brizola. Deixar o Brizola como expoente da esquerda e virar o grande expoente, né, da esquerda, o Lula. E depois eles que acabam, acho que na eleição de 94, o Brizola se nega a apoiar Ciro Gomes e vira o candidato a vice, né, de Lula, se não me engano, é 98, e aí eu me confundo. 98. O Ciro é candidato em 98, o Brizola se nega a apoiar. Mas ele estava no PPS, o atual Cidadania. Sim, mas mesmo assim, Brizola se nega a apoiá-lo, e acho que em 94, Brizola é vice de Lula. Não, 98. 98 mesmo? 98 que o Brizola é vice do Lula. Em 94, o vice do Lula foi o Mercadante. Foi o Mercadante. O Bisol foi em 89, 94 Mercadante, 98 Brizola. E 2002 o Zé Alencar, né? Então, possivelmente, o 98 ou 2002, o Ciro tenta o apoio do Brizola e o Brizola nega o apoio a ele para a presidência da República. Agora, deixa eu mostrar uma peça dessa Rede Povo, para a gente entender do que se trata. O que era. Foi a primeira que apareceu, viu, gente? Eu nem sei o que vai aparecer, o que vai rolar aqui, mas só para vocês verem. Inclusive, ver aqui o que o meu algoritmo me oferta. Meu amigo Helder Dias, o canal Meio, o canal do João Gordo. Esse aqui é meu algoritmo do YouTube. Aqui você vê o que não vê na outra TV. Olha aí, ó. Tanto de artista. Não é esse mesmo. Olha aí, TV pirata demais. Tá querendo me enganar, é? É esse que eu quero. Guilherme Caran. Sim. Olha aí.
Todos artistas da Globo. Vocês veem que o texto do Mário Sérgio Conte, entende o que marca? Lula lá, até hoje, cara, é um jingle de uma campanha derrotada. Sempre é bom colocar isso, porque às vezes as pessoas ficam aí num tipo de nostalgia, tal, uma campanha que perdeu. Só que ela entrou de tal forma no coração. E aí eu preciso concordar com o Mário Sérgio Conte. Em 62 eu não tenho elementos, né, para nem concordar nem discordar, eu tenho para confiar pela credibilidade da pesquisa que ele desenvolve. Mas de 89, realmente, cara, era muito ousado tudo isso, esteticamente pro período. Você vê ali a rapaziada muito de currículo muito pesado, engajada no trabalho, e de fato marcou. E não vai ser essa campanha de 2022 que vai adquirir esse peso, nem de 62 do presidencialismo e nem a Rede Povo de 89. Você quer completar, Augusto, ou posso continuar com a leitura? Não, só do início do texto lá, né, que ele fala da terceira via. A terceira via, de fato, não se viabilizou em momento nenhum, né? Não, ele vai entrar nisso aqui, calma aí. Mas só comentar sobre essa coisa dos votos válidos do primeiro turno, né? A gente teve mais de 91% de votos válidos entre Lula e Bolsonaro. Então ele vai entrar nisso, calma aí, Augusto. Ele vai falar, inclusive, de votos, aí para onde vão os votos, tal, calma aí. O texto adiante, ele vai chegar lá. Então, deixa eu só pegar um ponto dessa disputa de 89, porque a gente tinha um Collor, né, nos debates e na TV, falando que o Lula ia confiscar a poupança das pessoas, que ia tirar as economias das pessoas. Então, parece meio que uma lógica de um cientista político da FMG, que eu não vou lembrar o nome dele agora, Francisco, eu vou esquecer o sobrenome. Que ele fala Tavares, de uma lógica mais... Frank Tavares. Não é o Frank Tavares. Frank Tavares é formado pela UFMG, mas ele é cientista político da UFG. Inclusive, participou com a gente na Interativa na cobertura das eleições à tarde, sim, deu uma aula. Ele e uma advogada que agora eu não vou lembrar o nome dela. Mas o fato é que na campanha de 89 parece meio aquela lógica de... É algo parecido com a teoria do espelho, se não me engano, em que você tem um candidato que oferece contra o outro um contraponto, ameaçando ou deixando um pânico na população de algo que o adversário vai fazer. E a gente vê Bolsonaro falando sobre liberação do aborto, e aí aparece uma entrevista dele antiga, dizendo que negociou com a Cristina o possível aborto, deixou para a decisão dela o aborto do Jair Renan, 04. Aí você vê falando da liberação das drogas, e aí você vai ver o UOL investiga o negócio do Jair e as matérias dos imóveis comprados em dinheiro vivo da Juliana Dalpiva e do Thiago Herridi do UOL, e você vê que, na verdade, quem tem ligação com milicianos e quem já condecorou miliciano em Assembleia do Rio, na Câmara dos Deputados, e que já veio cobrar investigação de sigilo e dados de telefone do Adriano da Nóbrega, que era o chefe do escritório do crime, uma milícia de matadores de aluguel mesmo, principalmente ex-PMs, a banda Poder do Rio, é Bolsonaro. E aí você vê coisas que são faladas que ficam meio fora de contexto. Parece que o Bolsonaro olha para ele no espelho e acusa o inimigo dele. Quando ele fala da liberação das drogas ou do passapano para bandido, o que a gente está vendo é um Fabrício Queiroz ser protegido de forma indireta pela própria família Bolsonaro. A gente vê as ilicitudes de quem está próximo sendo premiada com cargo comissionado em gabinete, de Carlos no Rio, de Flávio no Rio e depois no Senado, de Eduardo na Câmara dos Deputados, de Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados. É parente de quem? Parente de miliciano. Miliciano faz o quê? Toma o espaço do crime organizado e do tráfico de drogas nas favelas e domina toda a ação criminosa, inclusive o tráfico de drogas. Então parece que é um espelho do eu vou ameaçar o pânico que o outro representa, mas na verdade sou eu que represento esse pânico e quero fingir para a população que o meu adversário representa. Quando ele fala desde 98 em venezuelização do Brasil, em Lula representa um comunismo no país, uma próximo do que Chaves fez com o chavismo, ao aparelhar as instituições, ao aparelhar os órgãos federais e ao aparelhar a justiça por meio da Suprema Corte lá, o que a gente vê sendo discutido Bolsonaro naquela gritaria da semana passada, chamando o Lula de pinguço, gritando com o Alexandre de Moraes, que estava investigando a ajudante de ordem, a Michelle, etc., é uma tentativa de apagar a entrevista que ele deu para a Veja por uma pequena resposta a uma pergunta. Seria mexer na composição do Supremo, e ele falou que já estava com o projeto na mão e que isso ele só discutir depois da eleição. E aí vem Ricardo Barros, que é o líder do governo no Congresso, vem o próprio vice-presidente Hamilton Mourão, que agora é senador eleito pelo Rio Grande do Sul, forçando um sotaque de gaúcho, sendo que ele é carioca, dizendo que, de fato, isso é preciso ser feito no que eles chamam de ativismo judicial. Existe ativismo judicial? Existe, mas o que eles fazem é uma distorção para favorecer. A minha dúvida é,
Se o Bolsonaro não for eleito, e no caso de o Lula ser eleito, esses mesmos parlamentares bolsonaristas vão propor o aumento de mais 4 cadeiras, vão fazer impeachment de ministro para que o Lula indique, além dos 2 que vão aposentar, mais 1 ou 2, se for impeachment de Alexandre de Moraes e outro, e mais 4 com que eles querem aumentar? Essa é a minha dúvida. Parece ser casuístico, parece ser, não, quero beneficiar Bolsonaro e dar mais poder para ele, quebrando, inclusive, a independência dos poderes, né? Eu acho que aí a gente pode entender mais ou menos o que está acontecendo com a eleição. Eu não arrisco o resultado, mas o momento acho que o Lula tem mais facilidade de vencer do que o Bolsonaro tirar essa distância de mais 6 milhões de votos de Lula. Concordo demais, Augustão. Concordo demais. Recapitulando, ele fala da Rede Povo, ali em 89, a gente viu o vídeo da Rede Povo, e que o PT não aproveitou aquele legado. Só recapitulando aqui, mas o Marajá ganhou, o Collor no caso, hoje aliado de Jair Bolsonaro, e o partido desmantelou a Rede Povo. O contexto mudou, e hoje os códigos são outros. Rebocado com pancake, Bolsonaro perora num cenário clean. Fala manso e ameniza a carranca. Parece lasanha congelada. A foto da embalagem é chamativa, mas o que sai do micro-ondas é a gororoba de sempre. Eu achei isso fantástico, velho. A comparação entre a campanha falando baixo, gases, tudo calmo, tudo muito tranquilo, sereno, e a gente sabe que, na verdade, quando sai do micro-ondas, é a gororoba de sempre. Achei essa comparação dele fantástica. Pablo, Pois não, Luiz. É só um comentário rápido. A gente tem esse negócio do visual clean, da mensagem amena, pacífica do Bolsonaro, e os últimos 3 dias, eu estava vendo a propaganda de hoje, antes de você começar a live, melhorou bastante. Eu não sei o que eles fizeram, mas a propaganda, não só visualmente, de som e de conteúdo, ela melhorou bastante. Parece que eles estão aprendendo a fazer propaganda durante o período eleitoral, não sei, mas assim, pode ser até um novo grupo de marketing, de audiovisual, um novo publicitário, porque mudou bastante. Até o choro ontem, quando ele fala da Laura, né, da filha mulher, que é a filha que ele tem com a Michelle, já começa a mostrar um Bolsonaro mais humano, que flerta com a mulher evangélica, que flerta com o indeciso, que tenta mostrar um presidente ameno, um presidente que é humano, um presidente que respeita as pessoas, que a própria dor de pai respeita a dor do pai e da mãe que perdeu, por exemplo, filho na Covid, mas aí você olha para o choro dele e lembra da desumanidade e da falta de empatia dele com os mais de 687 mil pessoas que morreram e todas as famílias que vão sofrer para sempre a dor da maioria dessas mortes que podiam ter sido evitadas na pandemia. Se a vacina tivesse sido comprada antes, se mais vacinas além da Oxford AstraZeneca tivesse sido comprada desde o mês de 2020, se não tivesse ficado aquela briga com Dória para comprar logo a Coronavac e aplicar já em dezembro ou no início de janeiro, não no final de janeiro com Dória forçando a barra para dar a primeira dose. Então é aquela coisa, vai convencer que um discurso que é bonito, que é bem feito na TV e no rádio, e é disseminado nos cortes da internet, se a gente tem várias outras imagens durante mais de 3 anos no mês de governo, de um Bolsonaro que é completamente daquela imagem que eles estão vendendo na propaganda. Essa vai ser a grande dificuldade da campanha do Bolsonaro, que a gente já tem notícias que vai apelar nas últimas semanas, e tem que usar mesmo, o apoio dos cantores sertanejos famosos e de atletas e artistas que são bolsonaristas ou apoiam a reeleição do presidente. São as armas que tem, né, Augustão? O bolsonarismo também vomitou que Lula foi o mais votado nos presídios. Exibiu em seguida fotos granuladas e sombrias de José Genuíno, ex-deputado do PT, e decretou que fora preso por ladroagem. Do amálgama resultou a mensagem: petistas são bandidos. Contudo, o analista Mauro Paulino observou que os presos votaram como os livres, pois a maioria de pobres e pardos votou Lula, escolheu Lula. Quanto a Genuíno, vítima de uma justiça mendaz e satanizado pela propaganda, não embolsou uma piastra e mora na casa acanhada onde vivia antes. De fato, essa história do Lula ser mais votado nos presídios é de uma picaretagem moral bem típica do bolsonarismo, né? Porque os pobres votaram da mesma maneira como os presidiários, e só 12 mil, né, assim, é muito ridículo, como se o voto de 12 mil brasileiros, vai lá, 8 mil, 9 mil, a maioria que o Lula teve nos presídios, invalidasse os 58 milhões de brasileiros que votaram em Lula. Estão todos na mesma perspectiva, não. O pobre votou
majoritariamente em Lula, como bem lembra o Mário Sérgio Conte. E ele coloca essa questão, né, do Genuíno. Olha, talvez um dos mais sacaneados pelo processo do Mensalão tenha sido o Genuíno. Porque, de fato, pessoalmente, ele não enriqueceu, como aconteceu com outros petistas corruptos. Palocci, por exemplo, pessoalmente enriqueceu. Genuíno não. Mora na mesma casa acanhada onde vivia antes. Você quer acrescentar alguma coisa, Augusto? Rapidamente, essa questão, você falou do Palocci, né? E desde a campanha, desde o finalzinho do primeiro turno de 2018, a campanha do Bolsonaro usa bastante a delação do Palocci, né? E a gente já comentava na época, assim, as denúncias que ele faz na delação, no acordo de colaboração premiada, são graves. Ele é alguém que a gente tem que lembrar que está preso, que está querendo um benefício da justiça, que é um acordo. As denúncias são graves, muito graves, têm que ser olhadas com atenção pelo Ministério Público Federal, pela Polícia Federal, pela Justiça, mas elas dependem de comprovação para a gente dizer se o que ele está falando é certo e se a gente tem que levar a sério. Essa delação caiu depois, né? Inclusive as próprias condenações contra o próprio Palocci, porque tudo que veio contra o Lula a partir dessa delação, porque você tem um uso que agora está mais do que justificado, inclusive com a decisão do STF, que foi parcial, do então juiz federal Sérgio Moro, que agora é senador eleito pelo Paraná e voltou atrás do bolsonarismo para ser eleito, né? Depois de sair atirando da possível interferência na PF de Bolsonaro e sua família, em que você tem uma delação que cai, que nada daquilo ali foi comprovado, ou tem indícios ou qualquer prova documental que seja que comprove o que ele falou, nada daquilo vale, mas a campanha do Bolsonaro começou a eleição do primeiro turno usando isso, inclusive, nos debates que o próprio Bolsonaro fala. Bolsonaro começa a falar do Joaquim Barbosa, que era o relator do caso do Mensalão no STF. Aí o Joaquim Barbosa já vem, desde o ano passado, criticando bastante o governo Bolsonaro. Era natural que, em algum momento, ele apoiasse a eleição de Lula contra Bolsonaro, num gesto de antibolsonarismo. Então, aquilo incomodou muito os bolsonaristas, porque eles tinham Joaquim Barbosa como uma figura de ícone, de um ídolo do antipetismo, da batalha judicial contra o PT. E é quando ele declara apoio aberto no final do primeiro turno a Lula, os bolsonaristas ficam meio assustados. O próprio Silas Malafaia chega a reclamar num vídeo, como assim Joaquim Barbosa declarando apoio ao Lula? E aí a gente tem essas peças, né? A peça dos bandidos, que deixa de explicar que pela legislação eleitoral perde o direito político e perde o direito de votar quem tem condenação definitiva, que não cabe mais recurso, é o transitado em julgado, né, que a lei fala tanto. Então, quem já tem condenação definitiva não pode votar. E aí, logo depois, mostra alguns assentamentos em Roraima, Amazonas, etc., no nosso país, em que Bolsonaro teria ficado em primeiro lugar na votação. Votações pequenas, de 1.000, 2.000 eleitores, ou menos que 1.000, em que ele fala, justamente o que você falou agora, Pablo, que a propaganda diz isso especificamente, que quem trabalha e produz vota em Bolsonaro. Então, quer dizer que os mais 57.200.000 votos de Lula são de pessoas que não trabalham e não produzem, os mais 600.000 votos em Soraya Tronic, os mais de 4 milhões em Simone Tebet, os pouco mais de 3 milhões de Ciro Gomes, os 81 mil do Padre Kelmon, que a gente tem que questionar por que 81 mil votaram naquele fantoche, mas votaram, não são pessoas que trabalham e produzem, todo mundo é vagabundo, todo mundo é bandido, ou apoia o Lula porque não quer ir para a cadeia. É algo que, claro, a justiça eleitoral vai derrubando, mas os bolsonaristas trabalham nos grupos assim, tá vendo? A justiça eleitoral está macumunada, acordada que é a eleição do Lula, está fraudando a eleição em Minas, a eleição em Barreira na Bahia, onde tem, sei lá, 157 mil habitantes, falaram que o Lula teria tido 200 mil votos, quando na verdade foram 47 mil. E é isso que eles vão trabalhar, vão tentar impactar as pessoas com cada decisão judicial que vier derrubando a propaganda com mentiras ou distorções, a partir da discussão de, tá vendo? Querem que o Bolsonaro seja derrotado nas urnas e vão fazer de tudo para que ele seja derrotado. No dia de Nossa Senhora Aparecida, data da chegada de Colombo à América, Lula evitou marolas que pudessem sacudir a sua, como disse, Arca de Noé. Não falou de religião, que a extrema-direita manipula, nem da invasão mercantil do Novo Mundo. Em vez disso, festejou o Dia das Crianças. Fofo surgiu numa sala de creche tão maquiada quanto a caranhota de Bolsonaro. Prometeu a petizada que em breve traria presentes. Lembrava um personagem conhecido. Qual mesmo? Papai Noel. Petizada, viu? De garotos, não petezada. Ixi, o que eu fiz aqui, rapaz? Aí pronto, fechei aqui. Simone Tebet exultou porque o bom velhinho não estava de vermelho. Ela convenceu o PT a abandonar a cor do sangue, da aurora e da paixão. Argumentou que o vermelho faria Bolsonaro relinchar e, numa troperia de manada, o rebanhozinho da terceira via
votaria no cavalão. Vai entender. A batalha cromática não diz respeito só à forma. As cores estão no cruzamento da prática com a política, da semiótica com a história. Que o diga Rimbaud, que escreveu um soneto juntando cores e vogais. A, preto, E, branco, I, rubro, U, verde, O, azul. Bolsonaro adotou o verde, o renascer primaveril das plantas, a esperança, e o amarelo, o sol vivificador, o valor do ouro, porque é um predador travestido de patriota, entreguista de engraxar o sapato de Trump. Seu verde e amarelo é dos incêndios amazônicos. O vermelho simboliza o perigo, como nos sinais de trânsito, urgência, pronto-socorros e libido, coração, desejo. Na política, consolidou-se na Comuna de Paris em 1871. Foi a cor dos insurretos socialistas e comunistas. Quer acrescentar algo? Pablo, a gente sempre tenta partir pela área da lógica, né? Do voto coerente, pensado racionalmente, mas a gente sabe que a decisão do voto, ela pouquíssimas vezes é racional, ela é emocional e envolve outros sentimentos, inclusive. E a gente tem que pensar assim, se fosse olhar a lógica do descaso do governo Bolsonaro, de Mandetta, que virou um grande RP da Covid, da pandemia chegando no Brasil, com as lives ali, as coletivas, falando diariamente a parte do que estava ocorrendo, mas ficava num vai e volta entre defende o governo, ataca o governo, defende o governo, ataca o governo, até que ele vem para o Palácio das Esmeraldas em Goiânia e dá aquela entrevista para o Fantástico, que diz que o brasileiro não sabe se segue o presidente ou o ministro da Saúde, e ali ele decreta que ia ser demitido, né? Aí entra o Nelson Teich não aguenta ficar nem um mês, porque acho que ficou 29 dias, porque é obrigado a receitar cloroquina e fala, não, nessa viagem aí eu não vou entrar, estou fora. E aí vem o general, que na época era da ativa do Exército, o Eduardo Pazuello, que fala a frase clássica na virada da primeira para a segunda onda da pandemia de 2020 para 2021, que é para que a pressa, para que a ansiedade, no momento em que o governo poderia ter evitado de 300 a 400 mil mortes da pandemia se tivesse agido de forma correta e não contrariado o mundo inteiro no combate à prevenção, aqui no início com alguns equívocos e depois com mais acertos, né, no combate e na prevenção à Covid-19. E aí a gente tem 87 das 100 cidades em que mais morreu brasileiro na pandemia, elegendo Bolsonaro no primeiro turno como mais votado à frente de Lula. Então, a racionalidade foi jogada no lixo. E o governo fez esse cálculo. Pensou, a pandemia vai acabar logo, a gente vai ter uma quantidade grande de mortes, mas provavelmente não vai influenciar tanto no voto de Bolsonaro. Então, quando a gente chegar na eleição, a pandemia vai contar as mortes, mas outros assuntos vão ser primordiais. Talvez, sim, tem uma parte do eleitorado lembra, mas aí, quando os fatos se contrapõem à propaganda do Bolsonaro ameno, do Bolsonaro de fala mansa, do Bolsonaro que se emociona com a família, que chora por causa da Laura, da facada, que pede perdão se não está conseguindo comunicar de forma correta o projeto que ele tem para o segundo mandato do poder, você tem um Bolsonaro que, indiretamente ou diretamente, incentiva seus apoiadores a irem brigar com os católicos no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida e Aparecida do Norte, no dia da padroeira do Brasil, para vaiar o arcebispo Orlando Brandes durante a sua homilia, durante a sua palavra na missa, e aí depois você incentiva os seus apoiadores a irem para a Assembleia de São Paulo atacar o Papa, atacar o arcebispo da Aparecida do Norte. Se tinha algum católico, uma parte dos católicos que tinha ficado na dúvida, depois da virada do dia 2 de outubro, com o fim da votação do primeiro turno, com aquele vídeo do falso satanista, da desculpa que Lula teria um pacto com o demônio para vencer a eleição, esse católico ficou assustado com o que ele viu em Aparecida do Norte. Gente com cerveja na mão ameaçando a equipe da TV Aparecida, que é a TV católica que divulga, basicamente, padre fazendo missa pela TV e pelo rádio. Aquilo ali foi um choque para muita gente. O que falam ali, que a Michelle fala nos tempos, inclusive do lado da Damares na Assembleia de Deus no Ministério da Fama no sábado passado, o que o próprio Bolsonaro fala da Guerra Santa, da Nicarágua, da perseguição ao cristianismo, sendo que lá é uma ditadura, é todo mundo perseguido, até o cristão é perseguido, você tem um problema, que é, na prática, as pessoas estão vendo que quem está perseguindo é o grupo de Bolsonaro, que bolsonarizou o cristianismo. O cristianismo virou, assim como a Ava fala, na entrevista que ela deu essa semana no Estúdio I da Globo News, o fiel de algumas igrejas pentecostais e neopentecostais está tendo que se curvar a Bolsonaro e não a Deus, e não a seu filho os ensinamentos de Cristo. Esse cara está sendo obrigado, dentro da empresa que ele trabalha, na igreja que ele
professa a sua fé, do seu círculo de amigos, seu círculo de futebol, ou apoia Bolsonaro, ou ele vai ser excluído, ou ele vai perder o emprego, ele vai ser perseguido, ou ele vai tomar um tiro, ou o carro vai ser apedrejado, ou alguém vai bater no carro dele. Peraí, como é que o cara quer convencer na TV que ele é ameno, se na prática ele e seus apoiadores cometem todas as atrocidades que podem para na rua tentar mostrar que quem tem corpo, quem está nas ruas são eles. Mas aí quando você vê mais em Salvador, em Recife e outras cidades, dessa quantidade gigantesca, parecendo carnaval no circuito Barrondina em Salvador, de gente atrás do Lula, em Belo Horizonte, você fala, realmente eu não estava sozinho na rua. Aí os bolsonaristas se assustaram um pouco. Eu falo, peraí, eu não posso mais usar aquele argumento de que eu tenho domínio da rua. Como é que vão eleger um cara que é ex-presidiário, que é ladrão, etc., mas que não mobiliza ninguém na rua e não pode ir para a rua porque não tem apoiador? Agora estão vendo o contrário. Esses caras têm apoiadores e estão indo para a rua. Então, peraí, eu não estou sozinho nesse discurso. Aí ele vai começando a cair aos poucos. O argumento do Datapovo enfraqueceu muito a partir do momento dessas mobilizações promovidas pelo Partido dos Trabalhadores. De fato, eu vejo esse argumento também entrar em choque, não em choque não, em curto-circuito. Continuando, os 3 últimos parágrafos do texto. Um belo dia, a esquerda entrou em pane. A alvorada revolucionária pifou e o vermelho vem sendo apagado da política. Foi substituído pelo arco-íris LGBTQIA, etc., porque, de fato, todo dia tem uma letra nova e um símbolo novo para entrar aqui. Pelo verde ambientalista e do islamismo militante. E pelo branco de quem prega a paz sem parar o trânsito, no Twitter e olhe lá. Então, veja você a crítica a essa abdicação da esquerda pela cor vermelha, né? Pelo verde, pelo arco-íris ou pelo branco. Simone Tebet propôs o fim do vermelho porque, antes de ser um apelo à trégua, a bandeira branca foi a saída de derrotados. Aniquilada nas urnas, a senadora quer que o PT erga o pano branco e capitule. Seu brado implícito é o de Bolsonaro. Nossa bandeira jamais será vermelha. Lula atendeu-a. Resta ver se o PT aceitará a passiva identidade branca. Leve-se em conta que ele nunca foi contra o capitalismo nem revolucionário. É um partido de centro-esquerda, cada vez mais de centro e menos de esquerda, mas cuja espinha dorsal é de trabalhadores que agem, lutam, elegem presidentes, o que perturba a paleta política. Gostou do texto, Augusto? O texto é bom. Eu não sei se eu concordo completamente com o Conte, não, porque você tem, sim, um PT ideológico, você tem alas minoritárias que são mais radicais, você tem a maioria das alas que são mais centro-esquerda mesmo. Agora você tem um fenômeno que é muito maior que o PT, que é a figura do Lula. Existe o lulismo muito acima do PT, e, de fato, eu entendo a preocupação do Simone Tebet, eu entendo o apelo dela, inclusive, para os indecisos, ao tentar descaracterizar a cor do PT do vermelho e branco, ficar só um branco, como seria um gesto de paz, até porque a própria campanha do Lula, desde a pré-campanha, é uma campanha de conciliação, é uma campanha de centro, não é uma campanha necessariamente de esquerda. Ela tem pautas de esquerda aqui e ali, de ver a coletividade ascender, de ver o emprego melhorar para todo mundo, a renda melhorar, o churrasquinho do fim de semana, a cervejinha com picanha, como ele sempre fala, mas você tem uma tentativa de coalizão, você chama forças de todos os espectros, gente que não te apoiaria. Pércio Arida, você tem Helena Landau, os liberais, inclusive fundadores do próprio Plano Real durante o governo Itamar, ali a gestão do secretário da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. Você tem, tirando Gustavo Branco, que é um dos fundadores do Partido Novo, que agora caiu até na cláusula de barreira, não vai ter nem mais tempo de TV, de rádio, e o Amoedo deu entrevista hoje, já como ex-filiado e ex-presidente, declarando apoio ao Lula, com todo aquele discurso, apoia ditaduras de esquerda, e etc., etc., mas é o menos pior. Você tem um governo de conciliação. Fala com a ala do MDB que não se bolsonarizou, fala com a ala do PSDB que não se bolsonarizou, fala com o mercado, fala com a Faria Lima, fala com o agronegócio que aceita conversar, tirando a frente empresarial aqui que assinou uma carta, mas se negou a assinar a carta da democracia, porque disse que eram instituições e entidades apolíticas. Não, são entidades empresariais, industriais, patronais que aderiram ao governo que está lá, que é o governo Bolsonaro. Então, a gente tem, sim,
campanha mais pacificada, mas acho que o gesto grande que o PT e Lula fizeram na campanha para tentar tirar essa imagem de quem acha que a bandeira vai ser vermelha, se o PT ganhar aí nos 4 governos do PT, né, 2 de Lula, 2 de Dilma, isso nunca ocorreu, que o Brasil vai virar comunista, socialista, o que também nunca ocorreu no Brasil, ninguém à frente do país, seja PT ou qualquer outro governo, foi resgatar a bandeira do Brasil como não a bandeira de um partido, a bandeira de um candidato, mas a bandeira de toda a sociedade brasileira. Você já vê hoje, inclusive, petistas que voltaram timidamente a usar o verde e amarelo, usar a bandeira do Brasil, sem achar que vão ser confundidos com bolsonaristas ou apoiadores do atual governo. Mas usar a camisa da seleção não dá ainda não, né? Cara, eu tenho 3 camisas da seleção. Eu adoro usar a camisa da seleção. Eu não tenho coragem, velho. Que merda, velho. Os caras acabaram com esse prazer meu, velho. Olha, eu queria ter muita ascendência na comunicação do Lula, caso ele ganhe a eleição. Porque eu ia falar para ele entrar com a camisa da seleção brasileira, no discurso ali de vitória, 8, Sócrates, democracia corintiana, saca, assim, a camisa da seleção, verde e amarelo, o Lula falar de verde e amarelo, para assim, velho, vamos virar essa página, vamos autorizar a torcer pelo Brasil na Copa, vamos poder usar verde e amarelo na Copa, que tá fora, viu, cara? Hoje eu confesso meu ranço, viu, Augusto, com camisa da seleção. Pablo, esse é um grande símbolo, viu, que podia ser resgatado, né? Aquela tentativa da emenda das diretas já de 83 e 89, que a democracia corintiana tem até documentário, né? Se não me engano, é Democracia em Preto e Branco, ou Branco e Preto, que é um grande exemplo do futebol brasileiro. A narração é da Rita Lee. Sim, de como um time se juntou à campanha e ele fez a democracia dentro do futebol e deu certo, né, da disputa dos campeonatos paulistas durante um tempo. E aí, quando o Leão chega como goleiro do Corinthians, a coisa começa a se quebrar. Não sei se por a forma profissional de atuação junto com o grupo do Leão, ou se porque outras coisas já fariam aquele grupo se dissolver. A própria campanha da emenda não ter dado certo, ter sido derrotada no Congresso, para que o brasileiro pudesse votar diretamente nos seus candidatos, talvez também ajudasse com que a democracia corintiana acabasse. Mas eu acho que a gente vai ter um intervalo. E aí aqui é eventual, tá? Se acontecer o que as pesquisas têm mostrado e o que a gente está vendo, que é uma dificuldade de Bolsonaro de tirar pouco mais de 6 milhões de votos de diferença, e a depender de transferência de votos de indecisos para um para outro, o jogo parece, aparentemente, nesse momento agora, pode mudar tudo nas próximas 2 semanas, mais favorável para a eleição de Lula. Aí a gente vai ter a Copa do Mundo. A Copa do Mundo pode talvez ser um momento, não sei se conciliador, porque o país está bem dividido, a gente vê que 57, 51 milhões é uma votação bastante dividida e polarizada. Mas pode ser um momento em que parte da esquerda, com o Lula derrotado vitorioso, volte talvez a querer usar símbolos até da própria corrupta CBF para apoiar o Brasil na Copa do Mundo. Mesmo que alguns odeiem Neymar, porque o Neymar representa um apoio fiel ao Bolsonaro, mas acho que lá na Copa do Mundo a gente tem que esquecer essas coisas e tem que torcer para a seleção, porque a gente quer que o Hexa venha mesmo. Eu torço muito, velho. Principalmente chegar até a final para a gente ter mais feriados. Eu gosto muito de Copa do Mundo, sabe? Aí pode perder a final de boa. Se acontecer igual 98, ok. Mas até a final a gente não abre mão.